Boa tarde a todos e todas. Sejam todas e todos bem-vindos a esta pequena... Não vai ser palestra, eu chamo de uma conversa. Não vou falar daqui, é só a apresentação, depois eu vou ficar aí pertinho de vocês, para a gente poder conversar melhor a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque já estamos, com alguns anos aí da lei em vigor, e nós precisamos falar sobre ela entre nós. Esse é um ciclo de mini palestras que a gente vai abrir a partir de hoje no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que a gente pretende depois, eu estava comentando com 2 diretores, a gente pretende setorizar depois à medida que for necessário a cada diretoria. Depois nós vamos estabelecer um calendário, das diretorias sozinhas, e nós vamos fazer em petit comitê conversas práticas sobre o que vocês reparam, verificam no dia a dia. Mas hoje é uma conversa mais para lembrar do que nós já falamos a respeito lá atrás, na época da pandemia, Quem fez os cursos comigo sabe, também as sensibilizações, sabe que eu não costumo ser muito longa, eu estabeleci essa palestra no máximo 20 minutos, meia hora para alguma pergunta de vocês, porque eu sei que cada um e cada uma de vocês tem as suas funções, e não podemos despir o TJ dos diretores todos por muito tempo. Eu vou passar ali para frente e vou conversar com vocês mais daqui, porque eu acho que mais perto assim a gente fica melhor, se comunica melhor. Marcelo, eu vou te deixar com o passador, você vai passando para mim? Então, o objetivo de hoje é relembrar a vocês, diretoras e diretores, alguns aspectos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que veio e está muito bem estabelecida no Brasil. Já temos a nossa NPD, que está funcionando muito bem. Pelo começo, eu diria que a minha avaliação é que ela está ótima nas suas condições, condução dos trabalhos. Aí todo mundo fica pensando, mas não tem penalização. Calma, gente, tem que investigar, tem que fazer todo um processo diferente, que eles também estão aprendendo. Então, que a gente também tem que ter um pouquinho de calma com o trabalho deles. Mas, para quem não me ouviu ainda falar, ela é uma lei nova, que se estabeleceu e foi sancionada em 2018, ainda no governo Temer, e que só depois de 2 anos é que ela entrou totalmente em vigor. Então, hoje nós já temos 2 anos de jurisprudência e de atuação da lei propriamente dita no país inteiro. E pode passar o próximo slide? Não, desculpa, anterior. Isso, é uma lei bem curtinha, 65 artigos e 10 capítulos, mas não se enganem com a objetividade da lei. Muito embora ela tenha um conteúdo curto, porque se nós formos olhar lá para o GDPR, ele tem um conteúdo maior, 99 artigos, 147 considerandas, ele é maior. Mas não se engane, o conteúdo ele é o necessário para esse tipo de legislação, e tem algumas lacunas que nós vamos ter que trabalhar isso na jurisprudência. Então, quem que vai fazer isso? Provavelmente nós, juízes, é que vamos temperar, dar o tempero dessa legislação, à medida que o tempo for passando e as causas começarem a surgir e a jurisprudência começar a ser consolidada. Então, ela é uma lei curta. Sugiro que é chato ler lei, eu sei que não é o texto seco da lei, não é uma coisa muito agradável, mas eu digo para vocês que essa lei ela não é tão desagradável assim de ler. Ela é uma lei gostosa até de ler, porque ela estabelece, ela tem toda uma sequência, fundamento, base legal, princípios, base legais. Ela tem um ordenamento que eu acho que fica bem assim justo para quem está lendo pela primeira vez. Quem não leu e quiser ler, ou que não quiser ler, quiser escutar, tem lá na nossa página todas as lives que a gente fez, congressos, vocês podem
escutar a hora que quiserem, a hora que tiverem condições de fazerem isso. E lá tem bastante conteúdo para vocês pegarem, mesmo sem a leitura propriamente dita da lei. Como nós trabalhamos numa organização que lida com uma gama de dados muito grande, eu sugiro, deixo aqui por sugestão, que vocês façam pelo menos uma leitura, sei lá, uma vez a cada 2 meses da lei, porque a gente esquece. Tá? Eu mesma, essa aqui minha já está até bem feinha, de tanto que eu pego para ler, porque a gente pega sempre para poder reafirmar os conceitos, né? Poder falar sobre a lei e poder entender um pouquinho, porque nós vamos lidar. Vocês podem até achar que algumas diretorias ainda não estão bem, mas outras nós lidamos todos os dias com proteção de dados. O Maurício é testemunha, né, Maurício? Nós aqui somos os Cristo da história. A gente pega todo dia, tem proteção de dados para a gente resolver. E o Maurício hoje já tem uma autonomia, né, através do comitê, depois eu vou comentar, e que a gente está conseguindo estabelecer de acordo com a necessidade e com a prioridade também do tribunal. É mais uma atividade? Sim, é mais uma atividade, mas ela é necessária. Tá? Saiu agora há pouco tempo a lista das pessoas investigadas, das organizações, e graças a Deus o Tribunal de Justiça não está lá. Nós temos uma secretaria do Estado que está, mas nós não estamos. Isso já é um bom começo, né, para os 2 anos. Quem já me ouviu falar na sensibilização anterior, Marcelo, por gentileza, o próximo. Sabe que eu fiz esse exercício mental com vocês. Agora eu vou fazer um exercício visual. Hoje eu trouxe visual para vocês entenderem. Aquele círculo azul, nós temos ali todos os dados, ou seja, dados pessoais, dados não pessoais, dados de pessoa jurídica, enfim, dados, certo? Então, é um círculo maior. Com a lei, nós estabelecemos o segundo círculo, que são os dados pessoais. Daquele círculo azul, a gente faz a referência aí nesse círculo amarelo somente dos dados pessoais. Por que a gente faz essa dinâmica com vocês? Porque nós vamos entender que tudo que está dentro do azul, que não seja dado pessoal, não nos interessa para o entendimento da lei e para a prática do dia a dia desta lei. Então, se a gente tiver um dado de pessoa jurídica, é dado. Para nós, não atinge, porque a lei geral ela não protege as pessoas jurídicas e ela não protege, a princípio, eu já explico por que eu estou dizendo a princípio, as pessoas falecidas. Ela estabelece a proteção para a pessoa natural, que é a pessoa física, que pode ser imediatamente identificada ou que, através de cruzamento de informações precisas, ela pode vir a ser identificável. Essa é a gama de proteção da lei. Então, tudo que for de pessoa falecida, pessoa jurídica ou dados que não digo respeito ao dado pessoal, não é atingido, não é protegido pela lei. Aqui vocês veem também no nosso exercício visual um círculo vermelho. Por que eu botei vermelho? Porque é um círculo perigoso. Dados pessoais sensíveis. Depois eu vou trabalhar com vocês essa distinção de dado pessoal e dado pessoal sensível. Por que eu digo que é perigoso? A lei estabeleceu uma segurança para esses dados e uma proteção maior ainda para os dados pessoais sensíveis. Exemplo, nossos dados da saúde, nossa filosofia de religião ou partidária, nossa opção ou, digamos assim, segmento sexual, enfim, todos esses dados são tidos como dados pessoal sensível. Depois vocês vão entender melhor, porque... Deixa eu largar isso aqui. Porque eu estabeleci ali uma diferenciação até para vocês saberem. Qual é o principal problema que hoje a gente vê? É estabelecer essa diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. As pessoas confundem um pouco. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, eu estava comentando com alguns diretores hoje ainda, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina hoje é modelo em cultura de proteção de dados. Porque não há nada que não se faça hoje no tribunal que não vá para o comitê ser apreciado como
problemática, né, oriunda da lei. Então, eu acredito que nós estamos caminhando muito bem. Aproveito aqui para parabenizar a cada diretor, a cada servidor, a cada funcionário, porque sei que digamos assim, difícil para vocês, assim como foi para nós, mas acho que nós estamos no caminho certo. Então, quando eu falo de dado pessoal sensível, a lei, inclusive, ela faz uma proteção maior. Por que eu botei o cadeado ali? Porque dado pessoal sensível, que a gente coloca assim, em primeiro prisma, por exemplo, dado da saúde, ele é um dado perigoso, que se ele for revelado, ele pode causar uma série de problemas, não só para nós, mas para as pessoas, né, para a nossa família, enfim, para as pessoas que nos cercam. Então, esse é o tipo de dado que a gente tem que ter muito cuidado. Diretoria da Saúde tem que ter cuidado com esses dados, né, que são dados que vocês lidam todos os dias e são dados até, de certa forma, sigilosos, né, da saúde de cada um. Então, eu estabeleci esses 3 círculos. Esse não é invenção minha, tá? Mas a gente usou, acho que foi da Ana Frazão, né? Que ela que fez esse círculo. Mas eu gosto muito porque ela estabelece em cores o que a gente pode entender, o que a gente pode fazer e compreender sobre dados. Podemos avançar? Quais são os fundamentos da lei? Os fundamentos estão lá, acho que, se não me fala, meu artigo 4º, né, Marcelo? Marcelo, aqui é minha Bíblia, né? Terceiro? Terceiro, né? O 4º é não, tá, agora eu lembro. Quais são os fundamentos? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Aqui nos cerca uma problemática muito grande. Toda a nossa cultura aqui do continente latino-americano é voltada para a liberdade de expressão e não para, digamos, a proteção de dados. Nós não aprendemos proteção de dados lá de 1800, a gente não aprendeu. A gente está aprendendo agora. O continente europeu já estabeleceu isso depois do pós-guerra, eles começaram com essa proteção. Nós não temos, nós estamos construindo essa cultura. Por isso que, se vocês observarem no dia a dia algo não muito adequado, creiam que isso é normal, porque nós estamos estabelecendo a construção de uma cultura. E estabelecer a construção de uma cultura não é de um dia para o outro, levam décadas, né? Às vezes mais de uma década. Então, o fundamento da lei, ela veio para respeitar essa privacidade, ela veio fortalecer a nossa autodeterminação informativa, ou seja, eu, como pessoa natural, vou estabelecer o limite da divulgação dos meus dados. Eu tenho esses poderes. Eu não quero dar o meu CPF na farmácia. Ponto. Eu não preciso explicar, não preciso dizer. Não, o máximo que você pode dizer, não, eu estou de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não quero dar a minha... Agente antipático? Gente, eu já passei algumas situações engraçadas até, mas é a prática que vai fazendo com que a gente estabeleça essa cultura até com as pessoas que nos atendem em lojas, enfim, em outros departamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, o fundamento da lei diz que ele vai respeitar a liberdade de expressão. Isso a gente não pode tirar da nossa cultura. Isso é um mantra, né? É um mantra constitucional, a gente não pode tirar. Mas, de toda forma, essa liberdade de expressão não é terra de ninguém. A gente tem que estabelecer algumas regras e a lei geral veio não para proibir a liberdade, mas para estabelecer regras para que ela possa ser posta no dia a dia nosso, né, nas nossas atividades, na nossa família, nos nossos amigos. E a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, isso também é um mantra constitucional e nós temos que acompanhar. Pode passar, Marcelo. Mais fundamentos: desenvolvimento econômico e tecnológico, livre iniciativa, direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade. Esse é um conjunto que, os 2 primeiros ali, 5º e 6º, ele estabelece a economia do país. Sem isso, a economia do país não ia andar.
né? Nós temos que respeitar essas condições de livre desenvolvimento, livre iniciativa, né, privada das empresas, enfim. E isso também é um mantra econômico de cada país. A gente tem que respeitar para que isso aconteça e que favoreça o desenvolvimento econômico. E os direitos humanos também é um mantra mundial, né? Não há quem não vá respeitar os direitos humanos e não é uma lei como essa que não vá ter isso como seu fundamento legal. Podemos passar? A incidência. Aqui eu trouxe para vocês aonde se aplica e aonde não se aplica. Aqui ainda temos, não problemas, mas temos algumas confusões, o que é absolutamente também normal. Estamos aprendendo todos juntos, certo? Então, o que diz a incidência? Que se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, aqui é o que importa, a operação de tratamento seja realizada dentro do território nacional, certo? Ela tem que ser realizada aqui. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais objetos do tratamento tenham sido coletados no território nacional. O exemplo que eu trago para vocês é um cidadão holandês que vai lá no Recife querer conhecer a colonização das Américas pelos holandeses, se hospeda lá num hotel, 5, 4 estrelas, lá de Recife, e na hora da hospedagem ele tem que fornecer os dados pessoais dele. Ele está fornecendo dentro do país seus dados pessoais, é claro que a LGPD vai proteger esses dados pessoais. É só um exemplo para vocês terem ideia. Como explicar isso? Não existe uma maneira concreta e hábil. Eu digo para vocês que vocês vão aprender isso no dia a dia. Assim que forem surgindo os casos, aqui eu digo que pode estabelecer algumas coisas lá na corregedoria, na parte de adoção, né, que tem adoção internacional, então, algumas coisas mais precisas. Mas isso vocês só vão aprender no dia a dia. É mais fácil depois, acho que tem mais coisa desse artigo, né, Marcelo? Não sei. É não incidência? Pode passar, se for. Não está funcionando? Opa! Eu vou tentar firmar com vocês mais a não incidência, porque a não incidência é mais fácil de visualizar. Tudo que não estiver aqui dentro corresponde de que incide naquele premissa anterior. A LGPD não incide, não se aplica, né, aos tratamentos de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Exemplo, eu, Denise, tenho meu blog particular, não é um blog que eu ganhe dinheiro ou que eu apresente qualquer tipo de publicidade. Esse blog, ele é particular, é um blog de pesquisa jurídica, lá de LGPD, eu posso lançar para os meus alunos, mas não tem nenhuma característica comercial. Agora, se vocês pegam esses influencers, né, que tem aí blogs que eles vendem publicidades, fazem permuta, esse já incide, certo? Então, só não vai incidir nessas questões particulares nossas do dia a dia que a gente não estabeleça nenhum proveito econômico. Para fins jornalísticos e artísticos, acadêmicos aplicando a esta hipótese do artigo 7, depois nós vamos falar, jornalismo e artístico. É evidente que a lei não ia proibir essas atividades. Se eu sou repórter e venho coletar dados, eu tenho o direito de ter aqueles dados, certo? Porque a lei não incide nos dados coletados para vias jornalísticas ou artísticas. E esses acadêmicos, aqui tem uma discussão ainda polêmica, eu e o Maurício trabalhamos com isso quase todo dia, porque é para pesquisa acadêmica. A gente vai falar isso depois, quando falar da base legal do artigo 7, mas, a princípio, para pesquisa acadêmica,
A lei diz que não, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente vai estabelecer depois, logo adiante, com vocês, essa dinâmica. Podemos passar? Tá ruimzinho? Tem que... Ah, aqui, né? A não incidência também. Essas são as 3 seguranças, tá? Segurança pública de Estado e defesa nacional. E atividades de investigação e repressão de infrações penais. Com relação a esse, por exemplo, nós temos aqui o nosso departamento de segurança, né? O delegado Mauro lá preside com as pessoas. Lá não tem, a lei não atinge. Se ele precisar de qualquer informação para qualquer investigação ou casos de segurança pública, né, das nossas secretarias, segurança de Estado ou defesa do Estado, a lei não se aplica. Então, por isso que, às vezes, vocês... mas... no início, lá na primeira sensibilização, o pessoal... mas como? Não sei, não, a lei não se aplica. Então, a gente não precisa se preocupar. Todo policial de inteligência vai poder continuar fazendo o seu trabalho de forma igual, como sempre fez. Porque a lei diz que, a eles, a lei não tem aderência. Podemos passar para a próxima? Agora, aqui eu fiz aquela diferenciação que nós já falamos aqui, e eu coloquei apenas para a gente trazer e reforçar essa informação. Quando vocês falarem de dados, há 2 dados, dado pessoal e dado pessoal sensível. A gente viu no círculo colorido. Esse dado pessoal é toda a informação relacionada à minha pessoa natural, a cada um de nós como pessoa natural, que é identificada assim, instantaneamente, ou, por exemplo, através do IP do computador de vocês, eu posso identificar quem está usando aquele computador e eu posso chegar até a pessoa estabelecida, a pessoa natural, através dele. Observe que aqui não tem pessoas falecidas, tá? Observem isso. E dado pessoal sensível, aqui é um mantra que eu gostaria de bater com vocês e tentar ver se vocês conseguem gravar. Porque o que existe na doutrina, nos 2 anos e algumas decisões que eu examinei, é essa confusão de dado pessoal com dado pessoal sensível. A pessoa fala de dado pessoal sensível, mas não é. Ou ao contrário. Dado pessoal sensível é todo aquele que trata. Diz lá, o rol é taxativo, ele diz lá quais são os dados, tá? Dado racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Eu vou partir do exemplo de trás para frente, dado biométrico, né? Ou genético, mas vamos tratar no biométrico. Quando vocês vão na academia, não tem a famosa lá, o dedinho na academia, lá para botar? Estão coletando o dado biométrico de vocês. Vocês não são obrigados a colocar o dedo lá e deixar coletar. Porque a empresa tem que dar a vocês uma outra opção. Olha, eu não quero que vocês coletem meu dado pessoal. Como é que eu posso entrar na academia? Eles dão um cartão, eles dão qualquer outra atividade para vocês entrarem na academia, menos o dado biométrico. Isso é perigoso. Gente. Porque dado biométrico é um dado ultramente sensível. E se alguém roubar aqueles dados, a gente não sabe o que pode acontecer. Entendeu? Ou se ele for mal empregado. Então, a gente tem que aprender a ter essa cultura de autoproteção, autodeterminação informativa de dizer se eu quero ou se eu não quero doar os meus dados ali naquele segmento onde eu tenho que, né, fazer a verificação. A escola partidária, a vida sexual, tudo isso é muito protegido pela lei, porque caso haja divulgação, e aqui, deixa eu ver se eu posso usar, haja divulgação desses dados, pode haver discriminação, pode haver problemas, digamos, psicológicos. Né? Eu lembro de um caso aqui, que era uma impressora numa organização onde a impressora era usada de forma coletiva. E
O Departamento de Saúde mandou o prontuário lá de um determinado cidadão que tinha AIDS, e todos que tiveram acesso a esses dados não estavam trabalhando na diretoria da saúde, ou seja, uma impressora compartilhando dados pessoais sensíveis, onde todos tiveram, e a pessoa teve problema, processou a empresa e ganhou. Tá? Porque é um grande problema discriminatório. Podemos passar? Titular. Quem é o titular? Falamos já pela terceira vez. Somos nós, pessoa natural, certo? A quem se refere os nossos dados. Certo? A quem se refere às informações que são feitas a respeito da pessoa natural. Controlador, eu não vou ler tudo isso aqui. Controlador é aquela pessoa que toma as decisões dentro da organização. Aqui, o controlador é o TJSC, representado pelo seu presidente, que cabe as decisões a respeito das causas dos problemas relativos à proteção de dados. Eu trouxe aqui descrito, né? Depois, se vocês quiserem, o Marcelo pode passar esses slides para vocês lerem de uma forma mais reduzida. Próximo. O operador, que não são os TIs, graças a Deus, né? São aquela pessoa natural jurídica de direito público privado que realiza o tratamento de dado pessoal. Digamos assim, em nome do controlador. Então, há casos em que o presidente vai pedir, olha, você é operador, enfim, vamos dar um exemplo de operador, serviço de nuvem, nosso aqui. É um operador, não são os nossos TIs, tá? Eles sabem disso, acho que eu já deixei vocês bem tranquilizados. Então, são serviços externos que vêm fazer serviços a mando e ordem do controlador. Certo? Próximo. Encarregado é esta de viva voz que vos fala aqui, que é aquela pessoa indicada pelo controlador, que, segundo a lei, vai fazer a ponte de informação, de comunicação entre os titulares dos dados e as autoridades nacionais de proteção de dados, que é a ANPD, e eu coloco aqui também o CNJ. Se der algum problema de vazamento de dados ou incidente com algum dado nosso do TJSC, a quem a ANPD, a quem o CNJ vai procurar? Sou eu. Eu vou apurar dentro da organização o que aconteceu e vou repassar essas informações a essas autoridades. O encarregado, apesar disso, é muito mais do que apenas diz a lei. Na prática, a gente faz de tudo um pouco. Tá? A gente ajuda na implementação, a gente, enfim, faz algumas questões afetam diretamente a implantar a cultura de privacidade. Por isso, nós estamos hoje aqui conversando. Essa também é uma das minhas atribuições, de conversar com vocês e estabelecer essa troca de informações. Próximo. Tratamento de dados. Isso também, para quem já fez as outras palestras que eu dei, é apenas para relembrar. Mas aqueles que estão a primeira vez, o que o artigo 5º, que diz lá, conceitua todos os termos da lei, fala que é tratamento. Aqui a gente colocou, são 19 verbos. Lembre-se lá da lei de tóxico, que é a mesma coisa. Se eu só coleto, se eu só produzo, se eu só recepciono, enfim, todos esses verbos de ação de uma pessoa natural já são considerados tratamento de dados pessoais. Então, se eu estou com uma página aberta, com um dado pessoal de terceiro, sei lá, de uma pessoa, e eu não desligo na hora de sair, né, para o almoço, nós estamos expondo aqueles dados. Aqui eu vou contar uma questão para vocês. Eu conheci uma guia em Chicago, a Ediane, desculpa, Chicago não, em Londres, a Júlia. E ela me passou esses dias um áudio dizendo que ela foi com alguns cartorários de São Paulo. Ela foi fazer o tour lá em Londres. E eles foram num escritório na hora do almoço. E ela não sabia que era uma cartorária. E essa moça disse, nossa, Júlia,
Estou vendo todas as informações que os cidadãos, era a hora do almoço, o pessoal deixou tudo ligado, os computadores. Estou vendo todos os computadores. Aí a cartorária se identificou para ela. Pois é, lá no Brasil a gente passa um perrengue danado para cumprir a lei nos nossos cartórios. Vejam isso daqui. E a guia, como já me conhecia e que eu falei para ela, começou a explicar para ela o que era a proteção de dados. Ela falou, eu tive uma cliente que me explicou o que era isso. Eles acharam um maior absurdo lá, que a lei é muito mais antiga. Então, é aquela história, deixar a sua senha pessoal em post-it, deixar o seu computador aberto sem senha. Todas essas questões dizem respeito a essa atividade de tratamento. Por isso que a gente deve cuidar. Se eu estou só com o meu computador aberto, você pode dizer, mas eu só abri, eu não compartilhei isso. O fato de você abrir o portal já é uma atividade de tratamento. Certo? Tem que imaginar, tem que ler esses verbos todos aqui para a gente poder gravar. Não se grava de um dia para o outro. Pode passar, Marcelo. Aqui são os princípios. Eu não vou falar de todos eles, né? Nem poderia, porque eu não quero extrapolar meu tempo com vocês. Mas os princípios estão no artigo 6º. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quem conhece os princípios da lei resolve 99% dos casos que nos são apresentados, só com os princípios. Questão de finalidade, necessidade, qualidade dos dados, adequação, livre acesso e transparência. Essas são segurança, prevenção, não descriminalização, responsabilização e prestação de contas, ou como a gente traduz, a accountability. Certo? Então, todas essas questões tratadas no artigo 6º são os princípios. Recomendo que vocês leiam, recomendo, porque é importante vocês terem. O Jota e o Migalhas trazem muitos artigos sobre os princípios. Coloque lá um dia só para arejar e comece a ler sobre os princípios. Vocês vão entender melhor a lei. Se vocês conseguirem firmar, ou não é decorar, mas sedimentar na mente de vocês quais são e para que servem os princípios. Próximo. Direito dos titulares, tem vários direitos, eu coloquei todos aqui. Direito de acessar os meus dados, enfim. São vários, né, Marcelo? Pode ir passando, por favor. Portabilidade, eliminação dos dados, informação de entidades públicas, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, revogação do consentimento. Todos esses são direito e mais, né? Não, essa é a base legal. Pode deixar aí. Então, esse direito dos titulares é importante vocês saberem. Assim como hoje a gente sabe os nossos direitos do consumidor, a gente deve saber os nossos direitos da lei. Eu e Marcelo Teve, dando um jabá aqui, estamos quase publicando um livro só sobre direito dos titulares, deve sair agora no mês de agosto, e vocês terão a oportunidade de ter uma obra inédita, porque não tem nenhuma obra que comente, que fale só sobre os direitos dos titulares, para que a gente possa aprender quais são e a gente exercitar esse poder. As bases legais eu trouxe aqui em 3 colunas, porque eu quero que vocês entendam. Não existe só as bases legais do artigo 7. Existe do artigo 11 e do artigo 23. Mas por que isso tudo? Porque as bases legais do artigo 7, elas são bases que justificam o tratamento de dados para dados pessoais que não sejam dados pessoais sensíveis. Quando nós estamos falando de dado pessoal sensível, nós vamos ter que aplicar as bases legais, não do artigo 7, mas do artigo 11. Então, se eu tiver uma questão menorista, eu vou aplicar, que é um dado pessoal sensível, eu vou aplicar as bases legais do artigo 11, que são bases, aquele círculo lá, o vermelho, perigoso, né? São bases que sustentam melhor a atividade de tratamento com dados pessoais sensíveis. E o artigo 23 é uma base legal, segundo a Miriam Wimmer, que hoje é diretora da NPD, e o Marcelo tem artigos sobre isso também, né, Marcelo? É uma base legal que o poder público utiliza também para justificar a atividade do tratamento de dados dentro da sua organização. Então, só para vocês entenderem, se eu trato de dado normal, dado pessoal normal, eu vou usar as bases legais do artigo 7º.
Se eu tratar de dado pessoal sensível, eu vou usar as bases legais do artigo 11. Agora, se eu sou do poder público, às vezes eu posso sustentar a minha atividade no artigo 23, que, segundo Miriam Wimmer, é uma nova base legal. É uma discussão da doutrina, tá? Isso é uma matéria doutrinária. Podemos prosseguir, Marcela. Sanções administrativas que a ANPD poderá fazer daqui para frente. Vejam bem, organização pública não está submetida à segunda penalização, que é a pena de multa, certo? Mas nem por isso nós podemos dizer que nós vamos ser melhor sancionados. Não. Por quê? Porque a atividade reputacional de uma organização depende de cumprir as regras. Se eu sou uma organização que não cumpre essas regras, eu vou ter problemas com a ANPD, certamente, e a minha visão reputacional vai ficar arranhada e eu, para reerguer novamente aquela condição satisfatória, vai levar muito tempo. Porque a gente sabe que essas questões, quando arranham a questão reputacional, demora muito tempo para ser reconstruída. Então, por aqui, é só para vocês terem uma ideia do que se aplica ao poder público ou não se aplica. Só não se aplica a multa, e aquelas até de 2% do faturamento da empresa, enfim, isso aqui não se aplica. O restante, sim. Que é mais também essas questões que foram extraídas da lei. Certo? Casos pratos do TJ. Eu e o Maurício aqui estamos afiados nessa matéria, né, Maurício? Porque a gente faz isso todo dia. Quando chega lá para o Maurício, por exemplo, uma atividade, eu sou uma mestranda e eu quero fazer pesquisa e eu vou ter que usar processos antigos do tribunal. Se esse processo estiver datado de até 1920, segundo determinação do nosso comitê, esse processo não precisa passar pelo comitê. O Maurício já despacha, já libera lá o processo. Se for 1921, aí tem que ir para o comitê. Certo? Por quê? Alguém sabe a resposta? Por que nós estabelecemos 1920? Beleza? É isso mesmo, porque as pessoas ali presume-se de que estão todas falecidas, inclusive juízes, né, promotores e advogados, enfim. Então, até 1920, Maurício despacha direto, libera a pesquisa. Quais são os casos que mais nos aparece aqui? Eu não vou comentar tudo, porque o tempo não permite, é só para vocês entenderem. Casos de pesquisas acadêmicas, casos de pesquisa de árvore genealógica, casos de pesquisa para você fazer processo de dupla cidadania. Aliás, Maurício, essa coisa de árvore genealógica eu não sabia que tinha tanto, né? Aprendi que tem um monte, né? E também para dupla cidadania. Então, essas questões comparecem todos os dias para a gente decidir. A pesquisa acadêmica, nós temos um grande problema. A lei, como está, nós não podemos liberar a pesquisa acadêmica. Isso é incrível, né? Eu sou uma estudiosa, uma acadêmica, e eu não posso liberar para o meu doutorando, meu mestrando, meu graduando, uma pesquisa. Por quê? Porque a lei vai ter que ser ajustada. A lei, como está posta, eu não consigo. Se eu liberar um processo, eu coloco em risco a atividade do Tribunal de Justiça. Então, o que nós fizemos como comitê? Fizemos uma correspondência para a ANPD, para que eles estabelecessem alguma instrução, alguma normatização e dissesse para nós se pode ou não pode liberar a pesquisa acadêmica. Foi feito pela ANPD, abriu-se um estudo que foi mais confuso do que esclarecedor, e isso agora está parado. Então, o que a gente pretende fazer, Maurício? É instigar a ANPD novamente a nos dizer: escuta, como é que vai ficar a pesquisa no Brasil? Eu tenho que negar porque não tem base legal para fazer a pesquisa? Por quê? Porque eu, como pessoa natural, não sou órgão de pesquisa? Órgão de pesquisa é o IBGE, o INEP. Então, eles fizeram uma confusão aí na lei e que não faz a gente ter possibilidade de autorizar.
Então, pesquisa acadêmica, a gente está com problemas ainda para ser administrado. Questões contratuais. Quando o Tribunal de Justiça, acho que passa para você, tem, né, Maurício, contrata a FGV lá para o concurso de juiz, as cláusulas contratuais vêm para a gente examinar. Qualquer convênio que o tribunal faça, vem para a gente examinar. Então, por isso eu quero dizer, mais uma vez, parabéns a todos vocês, porque estão obedecendo à risca, porque o comitê não para de trabalhar. A gente teve que pedir até uma estruturação, porque a gente tem trabalho todos os dias. Não só de pesquisa acadêmica, mas de outros departamentos. A TI, né, a gente explora bastante a TI, porque às vezes vem coisas, né, Moro, que a gente não sabe se pode, se não pode, se tem que estar. As pessoas pegam umas coisas bem enlouquecidas, tá? Encarregado virou ouvidor também, porque o cara lá que está com tornozeleira eletrônica quer se ausentar da cidade, aí pergunta para o encarregado quem que ele tem que avisar. É umas coisas doidas, assim, mas a gente ensina, explica, enfim. Então, é só para vocês saberem que a movimentação dentro do Tribunal de Justiça é intensa e permanente. E que por isso que a gente precisou pedir ao presidente para estruturar melhor o comitê para que a gente tivesse, porque era eu e o Marcelo só e não dava conta. Porque nas horas vagas a gente julga ainda. A gente tem a nossa lá a Câmara para julgar. Vamos em seguida. Essa é uma frase que eu gosto muito de Robin Sharma, O Clube das 5 da Manhã, é um livro dele, e diz o seguinte, eu acho que é bem propício para o que a gente está vivendo aqui. A mudança é difícil no começo, confusa no meio, mas linda no final. E é isso que eu desejo, que a gente trabalhe essa mudança. Eu sei que não é fácil, é difícil, às vezes é confusa, mas quando a gente estabelecer isso dentro da nossa organização, vai ser realmente engrandecedor, não só para nós, mas em volta de nós, né, das nossas atividades familiares, de amigos, enfim, de tudo. Esses são os meus contatos. Eu sempre deixo isso no final de cada palestra, porque eu digo assim, se vocês precisarem apenas uma consulta, todos vocês sabem meu WhatsApp, me chama, a gente dilui aquela dúvida, né, faz aquela consulta e consegue atender vocês. Eu agradeço imensamente, eu sei que em poucos minutos eu não posso aprofundar, a gente vai conseguir aprofundar quando for petit comitê de cada diretoria, aí a gente vai sentar, conversar, fazendo as questões serem diluídas da melhor espécie. Eu gostaria de deixar a palavra aberta por uns minutinhos para vocês me falarem a impressão de vocês do trabalho. Não sei, o Maurício tem bastante, acho que, atividade, o Moro também, né, Moro? Acho que eu exploro bastante vocês, o Marcos lá também, que é do comitê, o Cristiano, eles estão por dentro dessas questões. Se você tem alguma dúvida palpável que eu possa responder agora para vocês, e se vocês, não precisa ter vergonha, né, gente? A gente está aqui no meio de todos os colegas, e pode parecer que a dúvida seja pequena, mas às vezes ela é grandiosa, ela atinge todo mundo. Então, não sei o que vocês gostariam de falar, se tem alguém que gostaria de dizer alguma coisa, se isso vale a pena, se essas conversas valem a pena, se a gente deve ou não continuar fazendo daqui para frente. O que você acha, Maurício? Boa tarde a todos. Desembargadora, inicialmente gostaria de agradecer o trabalho que a senhora vem desenvolvendo à frente do comitê, né? A gente tem acompanhado essa jornada desde o início, realmente é um desafio muito grande de interpretar a lei e aplicar a lei à nossa realidade aqui no Poder Judiciário diariamente. Nesse sentido, o trabalho do comitê realmente tem sido elogiável, né, no sentido de estabelecer uma jurisprudência na qual a gente pode se orientar para desenvolver as nossas atividades. E eu acho que realmente essas palestras de sensibilização são válidas, porque no cotidiano das nossas atividades, eventualmente, essa questão da proteção dos dados pessoais acaba passando despercebida, né? Principalmente nas diretorias aqui da Diretoria Geral Judiciária, que lidam com o processo judicial, a questão de processos que tramitam segredo de justiça, né, sob segredo, sigilo, ela fica mais fácil de identificar, mas se estende a todos os processos judiciais que nós temos em tramitação, porque em praticamente todos eles nós temos dados pessoais ali cadastrados, né? Isso se estende para os processos administrativos, né? A senhora referiu muito bem os processos ali da Diretoria de Saúde, que sempre tem informações pessoais sensíveis ali naqueles processos,
Então, eu acho extremamente válido a gente estar fazendo essa conscientização para permitir que todos assimilem esse conteúdo e, de fato, incorporem a LGPD no seu cotidiano aqui dentro da instituição. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigada, Maurício. Obrigada, é bom saber que vocês entendem dessa forma e com certeza nos apoiam todos os dias aqui no nosso trabalho. E aí, Moro, alguma opinião a respeito? Estou vendo ele se movimentar ali. Boa tarde a todos e a todas. Também agradecer e parabenizar a desembargadora pela atuação do comitê, né? Somos parceiros, né? Estava comentando com a equipe agora, recém encaminhamos mais um pedido de dúvida junto ao comitê, porque nos chega também o que a senhora foi muito cirúrgica na confusão, né? O que é cada coisa, como que chega, o que se pede, né? Como se trata a cada um dos dados. Então, para a gente também chega muita coisa e temos uma via de mão dupla de parceria, como a senhora bem falou, né? Então, é um trabalho que está se tornando até hercúleo, né, desembargador? Tem bastante volume de trabalho, né? Mas eu comentei com a senhora, inclusive, que esse tipo de difusão do conhecimento é muito importante, né? E aí eu queria tirar uma dúvida com a senhora, como acadêmico, né? Porque no mestrado o pessoal também vem me perguntar, Moro, como é que faz para pedir dados lá para os tribunais, né? Para o tribunal? Eu pedi e ninguém me respondeu. Foi um tempinho atrás, tá? Não tinha ainda. Mas aí a senhora falou desse movimento de rever, né? A senhora tem uma ideia de um panorama? Porque me colocando como acadêmico aqui, sim, né? Sim. E a senhora bem falou. Eu também sou acadêmica. Isso, para o fomento da pesquisa, da ciência, né? Fala, Marcelo. Pode falar. Sim, eu vou explicar isso para eles. Moro, assim, ó, o que a gente está tentando fazer para salvar um pouco os nossos pesquisadores é pedir que as instituições, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, o cidadão está lá, está fazendo um mestrado, doutorado, quer fazer uma pesquisa, depende dos nossos dados. O que a gente tem orientado? Que a instituição, através do chefe de departamento, do orientador, peça para nós. Entenderam? Porque a universidade são instituições de pesquisa. Só que a lei não deixou isso claro. Essa que é a confusão. O que eu não posso deferir é para o Moro. Se o Moro vier me pedir, eu vou dizer que não. Mas se o orientador do Moro, que é de uma universidade, isso é um arranjo, tá, gente? Nós estamos fazendo isso. Mas é para não inviabilizar a pesquisa acadêmica, porque todos nós estudamos e a gente não pode inviabilizar isso no Brasil. O que eu pretendo fazer esse ano, através do nosso comitê, a gente vai conversar com vocês, né, do comitê, nas próximas reuniões, é a gente provocar mais uma vez a NPD. E aí? Fizeram o estudo e não vai se ter uma posição, porque eles botam aí vários guias orientativos, mas não baixam um guia orientativo para pesquisa. Então, Moro, a solução lá para os teus colegas, diga, peça para a universidade, através do orientador, pedir isso, que não fique sendo um pedido de pessoa natural, porque se for de pessoa natural vai ser indeferido. E a gente não pode mudar essa jurisprudência sob pena de colocar em risco o Tribunal de Justiça. Então, a gente fez um arranjo, né, Marcelo, de interpretação, e nós estamos fazendo assim. Se a NPD disser, bom, vocês não tinham dado nenhuma orientação, a gente está fazendo da melhor forma possível. Inviabilizar a pesquisa que a gente não pode fazer. Né? Tá? Então, acho que a gente já tem uma solução mais ou menos em via. Era isso, gente. Muito obrigado. Não quero mais prender vocês aqui. Nós vamos depois conversar com os diretores, vamos fazer reuniões periódicas a respeito das bases legais, dos fundamentos, dos conceitos, coisas mais pontuais da lei, para que vocês possam estudar em categorias e não de forma genérica, como eu passei tudo isso para vocês aqui hoje, né? Depois a gente vai conversar, o Cristiano e o Marcos e os demais do comitê vão me ajudar a estabelecer essa ordem, e vocês, independentemente disso, podem nos pedir, doutora, dá para fazer com a nossa diretoria uma palestra? Não vou, uma palestra ser de 1 hora, 1h30, para a gente estabelecer coisas mais pontuais da lei. Eu quero entender mais sobre base legal. Vamos estudar as 3? Vamos estudar. Então, vocês também podem manifestar digamos assim, essa necessidade para nós, para o comitê, através do Marcelo e da Vitória, que secretaria, do Giovanni também, que nos apoia na área de TI. Tá? E vocês podem fazer. O que eu queria contar para vocês é que
No mês de agosto, agora, eu devo sair para Sergipe, para Bahia, Salvador, e depois vou a Tocantins, dar cursos para eles de implementação. Ou seja, hoje nosso tribunal é referencial nessa parte, e a gente é chamado, a gente vai com a equipe lá, ficar uma semana em Tocantins dando curso para eles, como é que eles têm que fazer, como é que eles têm que começar, enfim. E isso não é graças a, não somente o nosso trabalho, é graças a vocês. Porque vocês que são servidores, diretores, é que sedimentam essa cultura dentro do tribunal e nos fazem hoje ser exemplo para o país. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por estarem aderindo à lei de uma forma cotidiana. Certo? Até a próxima, então.